Olá, meus amores! Vamos começar a live hoje sobre insatisfação profissional. Eu não consegui fazer live na segunda-feira, então vamos fazer hoje. Esperar vocês entrar. Deixa eu ver as perguntas que já me mandaram aqui. Olá! Vamos começar a nossa live sobre insatisfação profissional. Sejam bem-vindos. Esperar as pessoas entrar. Gente, manda live para quem vocês acham que precisam escutar, que estão insatisfeitas profissionalmente. Hoje eu vou trazer um pouco de uma visão sistêmica sobre a nossa profissão, tá? Então vou esperar todo mundo entrar. Olá, Larissa, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda a todos. Então, vou trazer vários pontos sobre a visão sistêmica profissionalmente, porque sei que muitas pessoas estão perdidas nessa área da vida. Então, é extremamente importante a gente compreender o que também rege as nossas profissões, para que a gente consiga ter o sucesso que a gente tanto busca, né? Então, bom, eu sei que tem poucas pessoas ainda, o pessoal vai começar a entrar. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar as perguntas de vocês, a insatisfação de vocês nessa área da vida, me mandem, tá bom? Deixem aqui, eu escrevi instalação profissional, é insatisfação. Esse corretor é terrível. Gente, manda para mim no pontinho de interrogação as insatisfações de vocês profissionalmente, o que é que no seu trabalho não tá legal, ou se você não tá num trabalho legal, o que você sente, quais são as travas que vocês têm, para que depois no final da live eu responda a vocês, tá bom? Então, assim fica mais fácil, vocês mandando no pontinho de interrogação, até a gente conseguir responder todo mundo. Não consigo editar esse negócio aqui de insatisfação profissional, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, primeiro, algumas pessoas até me mandaram antes, que eu deixei uma caixinha de pergunta, que não me vejo trabalhando na área de formação, tem gente que não gosta do atual trabalho, tem gente querendo espaço de atendimento, pessoas que não se sentem felizes na profissão, pessoas que têm dificuldades para conseguir aumentar de cargo e ser reconhecida pelo chefe. Então, tudo isso, na visão sistêmica, traz uma resposta para a gente ter uma clareza do como que a gente faz o caminho para o nosso sucesso. E, obviamente, hoje a gente vive numa sociedade em que a gente está sendo obrigado, entre aspas, tá? A ficar muito ansioso, porque a gente quer pular as etapas. Então, eu até vejo muitas pessoas hoje em dia vendendo uma vida muito surreal na internet, né? Muitas pessoas cobrando que você ganhe mais, que você seja mais, que você dê mais. E automaticamente isso gera uma ansiedade na gente. Vocês também conseguem perceber isso? Que parece que você abre o Instagram e o tempo todo as pessoas estão impondo, e aí isso vai gerando uma ansiedade porque você vai se comparando com outros níveis, com outras pessoas, e parece que o que você está fazendo está tudo errado e que está muito longe de você conseguir atingir o seu objetivo. E que às vezes o objetivo que a gente quer na nossa vida é uma comparação com o objetivo de uma outra pessoa. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas se comparando com outras. Ah, porque ela já ganha tanto. Ah, porque ela está nessa profissão. Ah, porque ela consegue mais do que eu. E nisso, a gente vai se comparando, sendo que cada pessoa tem um sistema diferente, tem uma história diferente, tem crenças diferentes e tem processos diferentes. E aí a gente não para se questionar, tipo, será que o que aquela pessoa está falando que eu posso é o que realmente eu quero? E exatamente, isso acaba batendo uma frustração muito grande. Então é simples, se comprometa com você no sentido de
Se questione, será que o que aquela pessoa está falando que a gente tem que fazer realmente faz sentido para a minha vida? E eu falo isso para vocês, gente, por quê? Porque poucas pessoas aqui sabem, nem todo mundo sabe, mas eu fiz uma transição de carreira e porque eu estava muito insatisfeita profissionalmente. A minha primeira formação é em arquitetura e eu fiz pós-graduação ainda nessa área que chama Lighting Design, que é de iluminação para ambientes, e estava totalmente fora daquilo que eu queria para minha vida. Por quê? Porque a gente não escolhe a nossa profissão consciente. A gente veio aqui para servir ao nosso sistema familiar. Então, a nossa profissão, muitas vezes, ela está a serviço do nosso sistema familiar. E que muitas vezes a gente, a nível inconsciente, não repara que a gente está buscando algo familiar ou querendo a aprovação dos nossos pais ou fazendo uma profissão de algum ancestral que não pôde atuar naquilo. Então, por um amor cego, nós nos identificamos com essas pessoas e vivenciamos, tiramos diplomas pelos nossos ancestrais. E é por isso que, depois de um tempo de atuação, a gente percebe que a gente está insatisfeito, que a gente não está feliz. Então, quem está entrando agora, não é instalação profissional, tá bom? É insatisfação profissional a live, eu só escrevi errado aqui por conta do corretor. Então, para crescer profissionalmente não significa só um reconhecimento financeiro. Você tem que ter clareza do que você quer para sua vida. Você tem que ter clareza de quem você é, de quais são seus objetivos, de quais são suas metas. E como eu estava falando, hoje em dia a gente se compara muito com as outras pessoas. A gente vê pessoas às vezes atuando na mesma profissão que a gente e a gente fica vendo o que ela está fazendo e automaticamente se cobrando algo que às vezes nem condiz com o que a gente acredita e com a nossa própria essência. E por isso que muitas vezes a gente fica ansioso. A gente acha que a gente precisa tá dando mais, a gente acha que a gente precisa fazer mais. E o caminho é um processo para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. E para que a gente consiga chegar nesse objetivo, primeiro, eu tenho que ter clareza de quem eu sou. O que eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar, quais são essas metas. E para eu identificar essas metas, eu preciso me desenvolver primeiro como um ser humano. Então, para tudo que a gente faz na nossa vida, o caminho mais rápido para a gente atingir o que a gente quer é investir no nosso desenvolvimento, no nosso autoconhecimento. Porque se a gente não sabe quem somos, a gente não vai conseguir achar um relacionamento legal, achar um trabalho, conseguir ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque a gente não tem clareza de quem somos. A gente não sabe nem o que a gente quer. Então, o autoconhecimento permite que você consiga olhar o seu objetivo para que você consiga traçar um caminho para chegar até lá. E se a gente não sabe disso, a gente fica indo por impulsos inconscientes na nossa vida, fazendo as profissões que os nossos ancestrais não puderam fazer, trabalhando demais porque muitas pessoas da nossa família não puderam, vivendo na escassez porque essa energia que vibra no nosso sistema familiar. Então, tudo isso impacta na nossa decisão profissional. E tudo isso impacta na nossa insatisfação profissional. Então, para que a gente consiga ser bem sucedido profissionalmente, se sentir satisfeito, às vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Então, por exemplo, contei para vocês que a minha primeira formação foi arquitetura. Para que eu conseguisse atuar nessa profissão hoje, eu tive que abrir mão de um trabalho CLT para começar um trabalho autônomo. Então, tudo na nossa vida são escolhas em que a gente vai precisar abrir mão de algo. E nesse abrir mão de algo, automaticamente, a gente entra naquela lei do dar e o receber, né? Então, eu abro mão disso para receber aquilo. Eu dou isso para ter aquilo. Então, esse dar e receber, que é uma das leis sistêmicas que regem as nossas relações,
ela precisa estar em perfeito equilíbrio. Porque às vezes a gente se esforça tanto no trabalho, tanto, a gente se sente tão desgastada, a gente doa tanto, mas aquilo na verdade não condiz com a nossa essência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender para que a gente chegue no nosso sucesso profissional é: o que eu quero para minha vida, o que faz sentido para minha vida, quem eu sou e de onde eu vim. Só cresce profissionalmente quem busca esse desenvolvimento e essas respostas dessas perguntas. Então, para você entender, olhe para o seu sistema. No seu sistema familiar, as pessoas elas conseguiram ser bem-sucedidas profissionalmente? Elas são felizes? Elas têm sucesso? Ou no seu sistema o que mais vibra são fracassos profissionais? São pessoas insatisfeitas? São pessoas que vivem na escassez, que trabalham muito e não conseguem atingir o objetivo? Tudo isso é um questionamento que a gente precisa fazer para que a gente consiga enxergar o que vibra em mim. Então, eu gosto muito de trazer uma pergunta, né? Quando a gente está passando por uma insatisfação profissional ou está vivendo uma escassez, né, muito grande, porque o dinheiro ele vem do nosso profissional, é muito importante que a gente observe e faça uma pergunta assim: quem em mim viveu isso, essa escassez ou essa insatisfação profissional? Por quê? Porque somos o resultado do nosso sistema familiar. E muitas vezes a gente pega essas histórias dos nossos ancestrais e tenta resolver por eles. E nessa tentar resolver, a gente não está agindo conforme a nossa essência. A gente está tentando resolver problemas de outras pessoas. E, obviamente, vai bater uma insatisfação profissional. Então, quem aqui se sente realmente satisfeito naquilo que faz? Então, para a gente se sentir satisfeito, a primeira coisa, né? Entender que a nossa profissão, ela está a serviço do nosso sistema familiar. A gente não faz escolhas conscientes profissionalmente. Não faz. É muito difícil. Quantas vezes a gente não vê pessoas que escolhem a profissão porque é o sonho do pai, o sonho da mãe? Ou quantas vezes a gente não vê pessoas trabalhando demais, trabalhando muito, trabalhando por todas as pessoas que não puderam trabalhar? Quantas famílias, né? Quantas mulheres, por exemplo, da nossa família, que isso é muito comum, não puderam trabalhar ou deixaram a sua profissão para cuidar dos filhos ou do marido da casa? E aí, quando a gente se depara hoje em dia, né, na nossa profissão, a gente quer trabalhar em excesso. E isso gera uma ansiedade, isso gera uma insatisfação. Às vezes nem o problema não é o trabalho, mas é o excesso dele, que também não tá legal. Então, uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente precisa alinhar o nosso espiritual com o nosso fazer, o nosso externo. É o mundo interno, que é o mundo espiritual, com o nosso mundo externo. O nosso mundo interno, que é a minha conexão comigo mesmo, identificar o que o meu coração quer, o que o meu coração fala, a minha verdadeira essência. O meu mundo interno é a minha conexão com o feminino, é a minha conexão com o divino, é a minha conexão com a mãe. Esse é o mundo interno. Se a gente ficar só no mundo interno, a gente não vai para o mundo externo e não trabalha. E aí eu desregulo isso na minha vida. Se eu vou só para o mundo externo, o que é o mundo externo? O mundo externo é o pai, é a ação, é tomar atitude, é trabalhar, é me colocar em movimento. Se eu fico ali só trabalhando, eu desregulo também, porque eu não estou conectada com o mundo interno. Então, a nossa conexão para o caminho do nosso sucesso é integrando o meu mundo interno, mãe, minha essência, minhas habilidades, sentir a minha conexão
para que eu possa colocar isso em prática e usar o meu mundo externo, meu pai, o que eu recebi do meu pai, a energia do masculino na minha família. E quando eu alinho essas duas coisas, eu saio fora desses dois campos. Aí sim eu posso usá-los a meu favor e assim construir aquilo que eu quero. E a caminho da minha satisfação profissional. Então, a nossa profissão, ela sempre estará a serviço do nosso sistema, porque nós servimos o nosso sistema. Nós somos uma pecinha que vai servir, que vai progredir o sistema, que vai aumentar a consciência do sistema, que vai trazer novas informações para esse sistema. Se eu não me conecto com a minha essência, eu não vou para fora. E eu só consigo aumentar a consciência sistêmica, aumentar os níveis, né, de consciência desse sistema familiar, se eu faço o caminho interno de me conhecer, me desenvolver, para que eu consiga usar essas habilidades a meu favor. Entendendo as minhas habilidades, eu posso servir. E a nossa primeira empresa é sempre o nosso sistema familiar. E é muito legal isso, identificar que aquilo que eu busco na minha profissão, o lugar que eu trabalho, as pessoas com quem eu atraio, nada mais é que um reflexo da minha primeira empresa, o meu sistema. Então, se eu estou muito desequilibrada com o meu pai, automaticamente ou isso vai me dar um sintoma de não ter iniciativa, não consigo ir para ação, não consigo colocar minhas habilidades, eu não consigo servir. Se eu estou muito desequilibrada com meu pai, eu também posso ter muitas dificuldades com pessoas de autoridade, ou seja, com os meus chefes, com os meus superiores. Se eu estou muito desequilibrada com a minha mãe, eu não consigo escutar a minha voz da intuição, a minha essência, e automaticamente eu não vou conseguir me escutar. Então eu vou trabalhar no automático. Eu vou só fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí o dinheiro não vem. Obviamente, não vai vir. Porque você não tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você precisa colocar primeiro a serviço de algo para receber. Porque é um dar e receber em equilíbrio. Primeiro eu me coloco a serviço com as minhas habilidades para que depois eu consiga ter o retorno disso. Então o caminho mais simples é se coloque a serviço de algo. Como que você está usando as suas habilidades? O que você tem habilidade? Por isso que é o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento, porque às vezes a gente nem sabe quais são as nossas habilidades. Às vezes a gente nem sabe, a gente se força a se colocar num molde ali, como eu me forçava a me colocar no caminho da arquitetura. Eu era uma boa funcionária? Era muito. Eu fazia tudo certinho. Eu conseguia tocar várias obras ao mesmo tempo. Mas aquilo doía. Doía, era pesado, era muito pesado. E se tá pesado, não é da essência. Se tá um sacrifício, se pergunte, quem em mim teve que se sacrificar para trabalhar? Quem em mim se sacrifica muito para conseguir algo? Talvez a resposta vai vir mais facilmente, né? Quantas vezes a gente não vê alguém da nossa família se sacrificando muito para conseguir alguma coisa? Trabalhando muito para conseguir algo. Então, se dói, talvez não seja esse caminho. Se tá pesado, não é isso. E é assim que o universo consegue conversar com a gente. Conversar através do que a gente sente. Por isso que escutar o coração é extremamente importante. E vai acontecer que mesmo que você se encontre profissionalmente, que você sinta satisfação naquilo que você faz, você se desvia às vezes do seu caminho. E aí uma forma da gente entender que a gente tá desviando do caminho tá pesado demais? Tá doendo demais? Se tá doendo, não é. Então, é por isso que a gente precisa dar um passo atrás e começar a rever de novo.
se conhecer de novo. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente lembra de quem somos, o tempo todo, mais forte ficamos. Então, a sua família, ela vai reger todas as áreas da sua vida. O reflexo da conexão que você tem com seu pai e com a sua mãe também vai reger o seu posicionamento profissional. Então, as suas insatisfações profissionais vêm muitas vezes da sua conexão com a sua base familiar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Me sinto tão conectada fazendo o que estou fazendo e foi quando me conectei mais que veio para trabalhar com a comunicação sendo mentora para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal das pessoas. Exatamente. E quando você está nesse verdadeiro fluxo, né, de colocar as suas habilidades em ação, porque você se conheceu, automaticamente tudo vai fluir com mais facilidade. Porque o caminho de eu trabalhar o meu merecimento, trabalhar o meu nível, de aumentar a minha quantidade de prosperidade, de me sentir uma boa profissional, se dá a caminho da minha conexão com a minha fonte de vida, primeiro. Primeiro eu me conecto com a minha fonte de vida, para que depois eu me conecte comigo, consiga ouvir o meu coração, entender as minhas habilidades, e aí eu posso servir. Se você está vivendo no automático, para e comece a se questionar. Se pergunte, o que eu estou fazendo condiz com o que eu acredito? Porque se a gente não questiona, a gente não vai achar as respostas. Nunca, né? Quantas vezes a gente não faz tudo no automático? Então, até então, quando eu escolhi a arquitetura, lá atrás, eu estava totalmente desconectada de mim, né? Até porque a gente tem que escolher as nossas profissões tão cedo e a gente nem tem maturidade para isso. Bom é quem escolhe e consegue se encontrar logo de primeira, mas tá tudo certo se você escolheu algo e vai ter que abrir mão. Eu tive que abrir mão de uma faculdade, de uma pós-graduação, onde eu já estava ali num escritório, sendo reconhecida, aumentando de cargo. Um pouquinho antes de eu pedir demissão na arquitetura, eu tinha subido de cargo. Então, tive que abrir mão de tudo isso, mas eu abri mão com uma certeza do que eu estava fazendo. Por quê? Porque o meu coração dizia que não era aquilo que eu estava fazendo que estava me fazendo feliz. Aquilo doía, e doía muito. E é muito engraçado que para a gente abrir mão, vem aquele medo, vem tudo de uma vez, né? Vem medo, vem, meu Deus, o que vai ser? Eu não sei se vai dar certo. Você precisa confiar naquilo que você sente. Confiando no que você sente, você nunca vai errar, por mais que dê medo. Mas confiando no seu coração, você vai ter certeza de que você vai estar indo para o caminho certo. E quantas de nós não conseguimos ouvir nem o nosso coração? Por quê? Porque a gente não está conectada com a mãe. E ouvir o coração é conectar com o feminino que vem da mãe. Por isso que muitas pessoas não conseguem ouvir a sua intuição, saber o que sente. Às vezes eu pergunto para as minhas clientes, o que você está sentindo? Ah, estou sentindo tal coisa. Não, isso não é sentimento. Gente, às vezes a gente não sabe nem o que é sentimento. Vocês não sabem nem o que estão sentindo. Vocês falam alguma coisa e acham que aquilo é sentimento, não é. E o nosso sentimento vai revelar muita coisa de nós. O caminho para achar se está doente, se não está, se está pesado, se não está, se estou insatisfeito ou não, é reparando no que a gente sente. Se o sentimento está bom, ok. Se não está, então tem alguma coisa que precisa ser alinhada. Então, o nosso sucesso profissional não é sucesso só financeiro, tá bom? Inclusive, o que é sucesso para vocês? Me contem. O que vocês acham que é sucesso? O que é o sucesso para você? Mandem aqui para mim. O nosso sucesso, ele é baseado no nosso nível de comprometimento. Quanto mais eu me comprometo comigo, com o meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento, quanto mais eu me comprometo
mais sucesso eu tenho. Quanto mais eu me comprometo a entregar algo bom para a pessoa, quanto mais eu me comprometo em me colocar a serviço, quanto mais eu me comprometo em entregar o meu melhor, mais eu posso gerar níveis de merecimento altíssimos, mais eu posso crescer e ter o sucesso que eu quero. Me contem, fala aqui pra mim, gente, o que é sucesso para vocês? Vamos, troca. Eu dou tanto conteúdo para vocês, vem, pergunta. É a chance de vocês perguntarem, de vocês questionarem, de vocês falarem aqui o que é sucesso para vocês. Eu tô aqui disponível para vocês. A vida é um dar e um receber o tempo todo. Às vezes a gente só quer receber, só que a gente não dá nada. Então eu tô perguntando para vocês que estão aqui, o que é sucesso para vocês? Me respondem. Sucesso para mim é equilibrar todas as áreas da vida. O que mais? Mandem mais. Sucesso é estar fazendo algo que me deixe em paz, conectada comigo mesma e percebendo a diferença na vida das outras pessoas. Quem mais pensa que sucesso é só dinheiro? É só estar uma pessoa pública? É só ter autoridade? Tantas pessoas às vezes não ganham muito dinheiro, mas ganham o suficiente. E esse suficiente sacia. Como diz Bert Hellinger. Como que ele fala? Não é muito que sacia, e sim o suficiente. E o que é o suficiente para você? Às vezes a gente não sabe nem o que é o suficiente pra gente. O que é o suficiente para você? Então, quando a gente começa a entender se a gente está alinhado ou não, você está pagando as suas contas felizes? Você está trabalhando feliz? Você está entregando feliz? Você está feliz no seu dia a dia? Você dá as coisas felizes? Você faz as coisas felizes? Porque se sempre está reclamando, automaticamente é essa energia que você vai atrair na sua vida. Sucesso é alcançar meus objetivos, envolve o financeiro ou não. Sucesso para mim é quando você faz algo que te complete de modo que você se dedique, independentemente de quanto tempo você trabalhe. Encontrar o próprio eu. E como que vocês vão se sentir adquirindo esse sucesso? Já questionaram? Como que vocês vão se sentir quando vocês atingirem esse sucesso? Qual é o sentimento que você vai ter e você vai gerar quando você conseguir isso que você me falou? Quando você encontrar seu próprio eu, quando você achar algo que te complete. Então as pessoas, às vezes elas têm um crescimento muito rápido. Mas se ela não se conectar com a base familiar, com pai e mãe que tem dentro dela, ela cai. Por isso que muitas pessoas têm sucesso e caem. Porque o sucesso ele se conecta com o nosso nível de comprometimento. Esse comprometimento é com a gente, é com o nosso desenvolvimento, é com nossa família, é com o nosso eu interno. E eu sou meu pai e minha mãe aqui. E quando eu falo isso de conectar com a base, não significa que a gente precisa ficar preso à família, tá, gente? Porque o nosso sucesso, o nosso crescimento só vem se a gente rompe o cordão umbilical com a nossa família. Mas eles têm que viver aqui dentro. É aqui dentro que eles têm que estar bem vivos, bem inteiros. Então, sucesso, satisfação. Como vocês vão se sentir quando vocês conseguirem o sucesso que vocês querem. Então, gente, crescer profissionalmente tem que lidar com o desconforto, tem que abrir mão de algo, tem que conseguir se conectar com algo, tem que olhar as sombras, tem que olhar com as dificuldades. Então, é muito
legal você começar a olhar o seu autodesenvolvimento no sentido de quanto mais a gente se desenvolve, a gente cria uma musculatura interna, mais crescimento a gente tem. Às vezes a gente quer fazer algo muito grande, a gente enfraquece. Por quê? Porque a gente não tem nem força, nem músculo para conseguir algo muito grande. E o caminho da satisfação profissional é uma construção diária de você, com você, de enxergar seus valores, aquilo que você acredita, aonde você quer chegar. Então, fazer uma lista de metas e objetivos é muito importante. Eu estava fazendo isso hoje. A gente está fazendo essa live eu tô dando para mim também. Porque eu estava hoje, né, trazendo aqui o conteúdo para vocês, escrevendo essa live, e eu estava escrevendo no meu caderninho também como eu quero que seja o meu trabalho, o que eu quero para minha vida. E às vezes a gente vai se deparar em caminhos que vão doer por mais que vocês estão... deu uma travadinha aí, né? Por mais que a gente se encontre profissionalmente, a gente ainda, às vezes, vai se arriscar e vai errar. Porque o caminho do sucesso, ele envolve microfracassos também. Então, a gente vai, né, conforme a gente se encontra profissionalmente, isso não quer dizer que vai ser feliz para o resto da vida. Porque quanto mais você se arrisca, mais você se coloca em movimento e mais você tem que lidar com o desconforto. Então, se arrisca. Não é esse caminho, tenta outro. Não é esse caminho, tenta outro. Então, o tempo todo a gente vai ter que lidar com microfracassos. Só que esses microfracassos vão criar as nossas musculaturas internas e assim a gente vai começar a descobrir o que realmente faz sentido pra gente. É assim que a gente começa a se conhecer. A gente começa a se conhecer se colocando em movimento, né? Então, se você tem medo de mudar de profissão, se você tem medo de fazer alguma coisa, se você não se arriscar, você vai continuar onde você está. E se você não se coloca em movimento, a pergunta é, o quanto você está conectada com o seu pai para se colocar em movimento a isso? Tá? Porque às vezes a falta de movimento na vida, de iniciativa, é uma escassez da energia masculina. Se eu estou muito parada, eu estou só no meu feminino. Se eu não estou nem no feminino nem no masculino, estou totalmente perdida. Estou totalmente desconectada com a minha fonte de vida. E isso não significa que por mais que você se conectou, depois você vai acertar sempre. Não, não é assim. A vida, ela é baseada em processos doloridos. E só na dor é que a gente consegue realmente identificar o que a gente quer para a nossa vida. Então, doeu lá atrás, quando eu fiz a minha transição de carreira. Doeu muito. Eu tive que passar por um monte de medos. Eu tive que enfrentar a crença familiar, porque, obviamente, meus pais não aceitaram eu simplesmente sair da minha profissão. Eles ficaram com medo também, né? O que eu vou fazer da minha vida? Ficaram com medo. Eu tive que abrir a mão da crença de que a gente acha que se a gente escolher uma profissão, a gente tem que ficar nessa profissão pro resto da vida, né? Eu escolhi essa profissão, putz, se eu escolhi é ela que eu tenho que servir. Não! Quantas vezes a gente se coloca num lugar em que a gente não está feliz e a gente não sai por quê? Porque a gente tem medo de arriscar. Então, o que dói mais? Ficar aí por anos ou você se colocar em movimento agora para fazer algo da sua vida e mudar isso? A energia que a gente tem que gerar para mudar de profissão é a mesma energia que a gente tem que gerar para sair de casa, por exemplo. Não é uma energia muito fácil, porque muitas pessoas saem de casa porque querem ser salvas, tá? Sair de casa exige que você renuncie, né? Corte o cordão com seus pais, para que assim você faça o seu movimento sozinha e o seu crescimento sozinha. Sair de casa, você está totalmente independente em todos os níveis da sua vida. E para sair da profissão também, você precisa ter conexão com essa base para que você consiga ter forças
para sair da profissão, para mudar de emprego, para pedir um aumento. E se a gente não se valoriza, a gente não vai achar a nossa valorização externa. Então, quantas pessoas às vezes falam, meu chefe não me valoriza. Calma, você está se valorizando? Você está valorizando o que você recebeu dos seus pais? Como é que está a sua conexão lá dentro da sua casa? Como é que está a sua conexão com você? Senão o chefe não vai valorizar, porque a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. Ai, mas nossa, eu não atraio clientes que valorizem o meu trabalho. Hoje, inclusive, de manhã, uma pessoa me pediu o preço da minha constelação. Eu falei, ela, ai, tá muito caro. Gente, tá muito caro? O que que tá muito caro? Tá muito caro eu investir tanto no meu conhecimento e cobrar por isso? Quem acha que tá muito caro não tá nem valorizando o meu trabalho, porque nem sabe se valorizar. Então, quem fica ali pechinchando também o trabalho dos outros, não valoriza o serviço dos outros, não está se autovalorizando, obviamente não vai valorizar o serviço das outras pessoas. Então, quando a gente começa a entender que todo mundo cobra o que tem que cobrar, porque por trás disso tem muito estudo, tem muita dedicação, tem muito trabalho ali. Não tá muito caro. Tá muito caro para você que vive na escassez. Porque você não se valoriza. Porque você não sabe o que você quer da sua vida. Porque você não sabe quanto custa o seu trabalho. Isso é tá caro. Tá caro é ficar na dor. Tá caro ficar muito tempo procrastinando. Tá caro ficar muito tempo na insatisfação profissional. Isso tá caro. Isso tá caro mesmo. Que depois vai estar mais caro lá na frente que você vai ficar com problema de saúde. Aí vai dar caro a conta. Né? Então hoje, inclusive, estava revendo, né, como eu falei para vocês, a minha listinha do que eu quero para minha vida. E eu me inscrevi numa mentoria de negócios com uma consteladora maravilhosa que eu amo muito. Adoro o trabalho dela. E eu vou começar uma mentoria com ela para os meus negócios. E aí eu vou aumentar o meu nível de merecimento, porque eu estou investindo em mim, vou melhorar mais ainda como profissional. E automaticamente no meio do ano, para o final, segundo semestre, os meus valores vão ser outros. Aí vai estar mais caro ainda para essa pessoa que me pediu o desconto falando que estava muito caro. Então, quanto mais a gente demora, o profissional só vai aumentando o nível dele de merecimento, de trabalho. E aí vai ficando mais caro, você vai se afastando disso. Então, caro é você ficar na dificuldade que você está hoje, na sua insatisfação profissional. Isso tá caro. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu não pensei duas vezes em investir no meu autoconhecimento. E eu sempre falo para vocês, o melhor investimento é o nosso desenvolvimento. É no nosso desenvolvimento, porque quanto mais a gente investe no nosso desenvolvimento, mais o nosso trabalho melhora, as nossas relações melhoram, o nosso dinheiro flui mais. A Dé que tá aqui assistindo, ó, Astrosintonia, minha amigona, tava falando com ela disso antes de falar na live, né? O quanto de crença sobre dinheiro e de escassez a gente tem na nossa cabeça. Gente, eu tô o tempo todo fazendo alguma coisa para substituir as minhas crenças. Por quê? Porque eu também sou humana e eu recebi muitas crenças. A gente vive numa sociedade cheia de crença de escassez. Cheia! As pessoas só sabem reclamar de valor, de preço. Ai, tá muito caro isso, tá muito caro aquilo. Eu não mereço isso. E a gente fica ouvindo essas pessoas falando. Às vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria casa. E isso influencia no nosso inconsciente, esses padrões, né, que a gente recebe. E aí, depois a gente precisa pagar o preço numa terapia para ir lá e substituir essa crença. Né? E aí eu fico o tempo todo ressignificando crença, tirando isso, conectando com aquilo. E é um caminho que só me trouxe crescimento, só me trouxe conexão, felicidade. Eu pago caro quando eu vejo que a profissional é boa e que vai me ajudar naquilo. Porque eu sei que aquilo vai me levar para algo muito melhor. E aí, se a gente não sabe
o valor interno, a gente não sabe valorizar o trabalho das outras pessoas. Então, quando você paga a sua conta, quando você vai ganhar o seu salário, você ganha feliz, você ganha reclamando? Você vai pagar a sua conta, você paga feliz, você paga reclamando? Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Nossa, de novo isso. Você tá lá morando de aluguel. Ai, que triste, tem que pagar o aluguel hoje. Gente, você mora nessa casa. Graças a Deus você pode pagar. Você está usufruindo de algo que você vai pagar. Nossa, veio a conta de celular, veio o autismo. Você usufruiu disso para pagar por isso. Simples. Então, a nossa insatisfação profissional é porque a gente está insatisfeita com a gente também. Insatisfeita total com a nossa essência. Insatisfação com o que a gente está dando para o mundo, porque às vezes eu não sei nem qual é a minha habilidade. Se você não souber o que você pode contribuir com o mundo, você vai se sentir insatisfeita. Então, respira, calma, paciência, né? Você abre a internet, estava falando isso no comecinho da live, sei que entrou um monte de gente depois. Eu estava falando no comecinho da live que às vezes a gente abre o Instagram, a gente vai na internet e a gente fica recebendo aquela enxurrada de informação. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê, você não sei o que lá. Chega, pera, respira. Aquilo faz sentido pra você? Porque às vezes a gente cai numas ciladas que todo mundo tá falando, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E às vezes não é isso que você tem que fazer. Então para, pensa, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Que tá todo mundo pedindo pra eu fazer na internet? Se não é, não é. E tá tudo bem. Gente, é estressante, gera uma ansiedade grande, gera muita ansiedade. Eu vou falar de uma pessoa pública, que eu não vou citar o nome, mas ele vende você ter uma vida de muito sucesso. Muito sucesso. E aí até uma pessoa perguntou para ele numa caixinha de perguntas, assim, o que fazer com 300 mil reais? Aí ele falou, eu pegaria esses 300 mil, investiria em tráfego pago, num lançamento, e depois de 45 dias eu teria 1 milhão. Mas é perigoso essa resposta um pouco. Por quê? Porque se a pessoa não tem musculatura interna para bancar aqueles 300 mil e investir em tráfego pago para colher 1 milhão depois, ela vai jogar esse dinheiro no lixo. Tô dando só um exemplo, tá? Às vezes as pessoas vendem uma vida na internet, uma coisa muito grande na internet que você pode adquirir, só que você esquece que é um processo e que precisa de persistência e determinação de todos os dias. Então, você quer ter sucesso profissional? Você quer se sentir satisfeita? Primeiro, veja se o seu trabalho hoje te dá essa satisfação, no sentido de, é isso que eu gosto de fazer. Se você não gostar do que você faz, ou se você não gostar no trabalho que você está, comece a buscar um caminho de solução. Poxa, eu não gosto disso. Então, o que eu gosto? Busca um coach de carreira para te estimular você a descobrir o que você gosta. Primeiro, não gosto da minha profissão, não gosto do meu trabalho. Busque outro trabalho. E aí, nossa, eu quero trabalhar como autônoma nisso. Faça coisas de movimentos que te levem a isso. Depois que você tiver ali, é isso. Ponto. Faço simples. Eu vou fazer isso com persistência e determinação todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí sim, um dia eu olho para trás e falo, caramba, olha o quanto eu construí. Entendeu? É assim. Por isso que não adianta se comparar com alguém que está lá em cima. Você sabe o tanto de tempo que ela investiu no autoconhecimento dela, na carreira dela? Às vezes você está 2 anos numa profissão e você quer estar igual uma pessoa de 10 anos. Então, quanto mais você demora para se sentir satisfeito, mais vai demorar para você ter seu sucesso. Então, agora é o momento de você parar e buscar os caminhos de solução. Eu tenho que fazer uma constelação porque eu sinto que eu não me encontro profissionalmente, não é essa profissão. Vamos fazer constelação. Eu tenho que fazer constelação porque eu acho que o dinheiro na minha vida não flui, tem muita escassez. Vamos descobrir isso.
Ah, nossa, eu preciso de uma coach de carreira. Vai buscar uma coach de carreira. Eu fiz isso também. Eu busquei uma coach de carreira para que hoje eu pudesse estar aqui trabalhando com o que eu amo e me dedicando tempo a isso. E não significa que todos os dias eu estou feliz. Não! Vai ter momentos de pico, de alegria, de tristeza, de alegria que eu vou errar, vou acertar e tá tudo bem. Esse é o meu caminho. Só que o que eu sinto de verdade que eu sei que eu tô no caminho certo, é que por mais que eu erre, nem passa pela minha cabeça a possibilidade de sair dessa profissão. Ou seja, eu vou insistir até eu chegar aonde eu quero, porque eu tenho certeza disso já. Mas antigamente eu não tinha essa certeza. Quando eu era arquiteta, eu ainda não tinha certeza, porque a primeira coisa que eu falei quando eu terminei a faculdade foi: nossa, eu acho que eu não quero ter essa profissão pro resto da minha vida. Ou seja, naquela época, eu já sabia que não era aquilo, mas eu insisti. Por quê? Porque eu escolhi aquilo, trabalhei anos com aquilo, mas aquilo não me saciava, aquilo não me satisfazia, aquilo não fazia sentido para mim. Mudava de escritório, a gente trabalha em um monte de escritório. Aí eu cheguei a trabalhar no escritório que eu mais queria de São Paulo. Não foi aquilo, não foi aquilo. Me doía. Eu ia trabalhar, às vezes, chorando. Chorando. Principalmente quando eu estava descobrindo já, no processo de transição, que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Aí eu ia trabalhar chorando. Até que um dia eu falei assim, chega! Pelo amor de Deus, olha o que eu estou fazendo comigo. Não mereço isso. Eu tenho a possibilidade, graças a Deus, na época ainda morava com os meus pais, eu tinha a possibilidade de pedir demissão e fazer a transição. Se você não tem essa possibilidade, porque não mora com seus pais, junte dinheiro para que a sua transição seja mais leve. Para que você tenha um caixa e consiga ficar mais tranquila nessa transição. Então, a insatisfação profissional nada mais é que a gente às vezes não conecta com as nossas forças internas, com o nosso eu. Quanto mais a gente se compara, mais a gente se dói por dentro. Porque às vezes a gente está tentando encaixar a vida do outro na nossa e isso não vai dar certo. E tudo tem um momento certo, exatamente. Tudo tem um momento certo. Só não deixe essa insatisfação e essa dor ficar, porque só depende de você sair disso. Só depende de você. Então, se para ter força você terá que se conectar com o seu pai, vamos fazer conexão com o pai, vamos fazer constelação, vamos se conectar. Mas vai se livrando de tudo o que está te atrapalhando e te limitando hoje. Né? Quando eu vejo que eu estou com uma dificuldade de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é, eu preciso entender o que é isso. Vou buscar por ajuda. Aí eu busco por ajuda e entendo, o problema sacia na hora, gente. Na hora. Ele começa a se tornar muito menor do que ele era. Porque quando a gente tem um problema, a gente está imerso ali, parece que o problema é gigantesco. Depois que a gente consegue ter clareza do que ele é realmente, pronto, ele perdeu a força. Ele se torna menor do que ele é. E aí sim, você pode dominá-lo e fazer movimentos diferentes em direção à solução. Ok? Deixa eu ver que vocês me perguntaram. Sentir que posso mais, mas no atual emprego estou na mesmice. Pois é, o quanto você vai continuar na mesmice? Se você pode mais, significa que você não está colocando a sua habilidade em ação. Então você não está usando. Vou fazer uma analogia bem boba assim. Você tem uma Ferrari, mas você está indo trabalhar com Fusca, né? Todos nós temos uma Ferrari, todos nós. Mas a gente fica usando o Fusca e invejando a Ferrari dos outros. Então, se colocar em movimento vai permitir você sair da mesmice. Então, falta trabalhar a força do masculino aí. Né? A pergunta é, o quanto você está conectado com seu pai?
Além de sentir que não estou mais identificado com a profissão que escolhi, buscando novas áreas. Exatamente. Se colocar em ação. Se coloque em ação. Nem sempre a profissão que a gente escolheu vai servir a gente a vida toda, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois que eu saí da minha profissão, eu vi a quantidade de pessoas que largam a profissão. Parece que você começa a olhar para um outro mundo, assim. E tá tudo certo. O importante é você estar feliz. Queria ter o meu espaço de atendimento. Já está trabalhando para isso? O que você está fazendo de movimento para você ter isso? Né? Às vezes a gente não se coloca ali à disposição para isso. Às vezes a gente está indisponível para isso. É a mesma coisa da indisponibilidade afetiva. Às vezes a gente está indisponível para ter algo ainda porque a gente não criou aquele músculo interno de saber o que a gente quer, de descobrir o caminho. Então, às vezes a gente quer fazer algo, mas a gente não sabe como. E por que a gente não sabe como? Porque a gente não adquiriu a musculatura interna para saber o como. Por quê? Porque a gente não investiu em algo que vai nos levar para lá. Então, se eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu não sei como, preciso pagar uma pessoa para me ajudar nessa transição. Se eu quero começar a trabalhar com um determinado tipo de público, eu preciso pagar uma pessoa que me ajude, me auxilia para eu trabalhar com isso. Isso é se comprometer com você. Isso é comprometimento e o seu sucesso está baseado nisso. O quanto você se compromete com algo para chegar onde você quer. Então, quantas vezes a gente não quer tudo de graça? E a gente não está valorizando o trabalho do outro. A gente fica ali só no raso, só no raso, só no raso. Ah, eu vou buscar no YouTube isso, eu vou buscar não sei o quê, só no raso. Aí você não encontra a resposta. Você até vai encontrar, mas vai demorar muito mais do que uma pessoa que vai te auxiliar nisso. Às vezes você encontra tudo no YouTube, um curso inteiro. Mas o quanto você vai realmente se dedicar àquilo e o quanto tempo você vai demorar para você conseguir atingir o que você quer. Então, às vezes, é o que eu falei, né? A gente tem que pagar o preço de conseguir alguma coisa o mais rápido possível. Investir, se comprometer com o seu desenvolvimento. Não me vejo trabalhando na minha área de formação, embora goste. Me sinto insegura em relação sistêmica? Depende muito. Pergunta rasa também. Tem muito mais coisa para identificar o que é sistêmico. Tudo que é sistêmico é o que vai e volta. É aquela sensação que vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo. Passa um tempo, voltou. Passa um tempo, voltou. Ou a gente sempre cai nas mesmas ciladas da vida, né? Putz, errei essa vez, errei de novo na mesma coisa, faço a mesma coisa sempre, e isso é sistêmico. Mesmo que meu pai não tenha desenvolvido seu potencial profissional, mesmo que seu pai não tenha desenvolvido o potencial profissional, o seu pai ele avançou até onde ele podia. E nesse avançar, as experiências dele vivem em você. Olha que maravilhoso, né? Às vezes a gente quer acertar tudo, mas se a gente não erra, a gente não acerta também. O papai já errou por você, né? Agora você tem a capacidade de acertar. Então, quando você se conecta com a força dele, você pode fazer esse movimento. Ok, gente? Bom, gratidão. Quem tiver mais perguntinhas podem mandar, mas espero que tenham feito vocês refletirem sobre não a instalação profissional e satisfação, sobre a insatisfação profissional de vocês. Deixa eu ver. Trabalho num lugar que está falindo e estou com dificuldade financeira. Quem da sua família faliu? Por que você está se colocando nesse lugar? É por quem? Faça a pergunta, quem em mim faliu ou fracassou? Quem em mim tem dificuldade de se sentir merecedora? Né? Então, se está falindo, o que te faz ficar aí? Isso é um campo sistêmico. Aonde a gente trabalha tem a frequência, né? Ou é o reflexo do nosso sistema familiar. Todo mundo que trabalha numa empresa automaticamente tem algo em comum. Todo mundo. Se você atrai chefes abusivos, o quanto você está abusando de si mesma,
né? O quanto às vezes você está desconectada com o pai. Tudo isso é o nosso reflexo. Então, como eu falei no começo da live, a nossa primeira empresa é o nosso sistema familiar. Quando a gente vai abrir um negócio, a energia que a gente abre um negócio é a energia do nosso sistema. Então, se eu começo a empreender, o meu empreender vai pegar em todos os meus funcionários a energia do meu sistema familiar. Então, se eu estou toda desconectada dos meus pais, com dificuldades naquela relação, automaticamente depois os seus funcionários também vão dar problema. Por quê? Porque eles entram no sistema do dono, ali, no trabalho. Né? Então, a energia do dono, o sistema do dono rege o trabalho dele. Uma vez eu assisti uma constelação presencial que eu participei de uma mulher que ela falou que todos os funcionários estavam ficando doentes. Todos. Inclusive familiares deles. E aí, quando, né, foi uma constelação extremamente difícil de identificar. Constelação empresarial é muito mais difícil de fazer, identificar. Mas o que mostrava naquele campo? Mostrava a exclusão que ela tinha feito do irmão dela. E os funcionários se identificavam com essas exclusões. E o irmão doente, os funcionários ficavam também. Tá vendo que loucura, gente? O buraco é muito mais embaixo. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou fazer o seguinte. Fiz essa live de quinta. Eu vou colocar nos meus stories para vocês votarem se vocês preferem que dia da semana a live. Infelizmente, eu sei que nem todo mundo gosta meio-dia, mas é o horário melhor para mim, porque a noite é cheio de atendimentos, eu não consigo fazer live à noite, vou estar cansada também, então meio-dia é o meu melhor horário. Eu vou colocar para vocês me falarem qual dia da semana é melhor, e o dia da semana que ganhar, eu vou atualizar o meu dia de live, tá bom? Porque eu não sei se segunda-feira tá sendo tão produtivo para todo mundo e nem para mim, porque às vezes eu fico na correria ali, que aí acabo me atrapalhando. Combinado, gente? Então, plantei a sementinha na cabeça de vocês, saem da ansiedade, saem um pouco do foco ali, de se comparar e voltem pro centro de vocês para ver o caminho que vocês têm que seguir, tá bom? Grande beijo a todos!